Prisioneiro de si mesmo, parte 2, capítulo 5. Que Jesus esteja convosco. Ante a amorosa saudação, abrimos os olhos e demos com o ser encapuzado, como aqueles frades que se vestem com uma roupa franciscana. Que assim seja, meu irmão, respondeu a irmã Adelaide. Rápido, venham comigo, disse o suposto frei simplesmente. De imediato seguimos. Afastamos ainda mais do centro populoso, até que, em meio à névoa escura, divisamos pálida luz de uma rústica cabana aos pés de uma pequena montanha. Em chegando, ele bateu de leve à porta, que foi aberta no mesmo instante por outro irmão vestido da mesma maneira. Adentramos a choça e sentimos um grande alívio, pois ali o ar era respirável. A porta foi fechada e os dois abaixaram o capuz. O demos de cara com dois largos sorrisos a nos encarar. O que nos guiou era um simpático senhor, dono de uma barba curta, grisalha, e o outro, um jovem, também exalava amor e fraternidade. Obrigada pelo socorro, meus irmãos. Estávamos sem saber para onde ir, quando o Senhor apareceu e o seu auxílio foi providencial, disse irmão Arnaldo. Nós os estamos monitorando desde que chegaram aqui no Distrito Central. Distrito Central? Sim. Este é o nome desta cidade, não sabiam? Na verdade, não, respondeu o irmão Arnaldo. Vocês vivem aqui nesta choça? Disparei eu como sempre. Não deixe as aparências enganá-lo. Eu sou Gregório e este é Lourival, disse ele, se apresentando ao companheiro. Sorrimos aos dois em retribuição e nos apresentamos igualmente. Gregório se aproximou de uma parede nos fundos que era pura rocha. Ali tocou em um ponto e a pedra rolou para o lado, denunciando uma porta. Entramos por um longo corredor suavemente iluminado e outra porta surgiu, agora parecendo ser de metal. Antes mesmo de o irmão tocá-la, a porta foi aberta e fomos inundados por intensa luz. Levou alguns segundos para nos acostumarmos à claridade. Logo percebemos estar num amplo salão, com alguns aparelhos à volta. Algumas pessoas se agrupavam aqui e ali, mexendo nos aparelhos. Disse que estavam nos monitorando? Questionou meu companheiro. Sim, tentamos vigiar a cidade, já que aqui trabalhamos e alguns dos nossos estão infiltrados nos meios populosos. Gregório, sei que a finalidade deste grupo deve ser de ordem muito elevada. O irmão poderia nos explicar um pouco desse trabalho desenvolvido aqui e o seu propósito maior? Com prazer, mas diga-me antes o motivo de estarem vocês aqui. Irmã Adelaide se adiantou em responder. Estamos buscando uma jovem cuja presença nós detectamos neste local. Ela é encarnada e neste momento se encontra em grandes padecimentos. Assim como vocês, muitos vêm em busca de alguém, um ente querido aprisionado, um amigo, ou até um ser empedernido no mal que as forças do bem tentam resgatar. De início, muitos de nós aqui vínhamos e era uma luta incrível para não sermos percebidos. Então, resolvemos por estabelecer dentro dessas muralhas este posto de socorro, que é também um local de apoio para aqueles que aqui chegam do nosso plano, com objetivos superiores, como o caso que vocês trazem. A nossa maior preocupação até então era de resgatar os irmãos aprisionados e tentar esclarecer os envolvidos, ou seja, auxiliar os que necessitam e libertar os que querem, mas isso vem mudando, pois devido à expansão desse antro, temos recebido orientações e ajuda a fim de contê-lo. Depois de um momento de silêncio, cada qual entregue aos próprios pensamentos, perguntei eu, na afobação de sempre. Alguém sabe deste posto? Alguém que vive nesta cidade umbralina, você quer dizer? Sim, isso mesmo. Somente aqueles que trabalham conosco, os companheiros que se encontram infiltrados no reino de Demóstenes e nossos irmãos maiores para quem nada é oculto aqui neste nosso mundinho. Entretanto, por aqui, há desconfiança e falatório. Já recebemos até vistoria da guarda de Demóstenes, mas só encontraram a choupana humilde que é a nossa porta de entrada, às vezes vazia ou com algum de nós manipulando alguma erva. Isso faz com que nossa fama de feiticeiros corra larga por aí.
Durante as explicações do irmão, minha mente ficou fixada lá atrás, reino de Demóstenes. Quem seria este ser, na verdade? Todos aqui são conhecidos lá fora, perguntou o irmão Arnaldo, relanceando um olhar para os pequenos grupos aqui e ali. Não, somente 2 ou 3 de nós ousam caminhar por aí e até andar pelo centro da dita cidade. Os outros permanecem aqui e só saem quando extremamente necessário, e ainda assim com auxílio do alto. Vocês ficam aqui e monitoram toda a cidade? Sim, como eu já disse. Nosso maior objetivo é resgatar os irmãos necessitados. Entretanto, nosso centro de trabalho não se resume a isto. Venham. E Gregório chegou à outra porta, que ao leve toque de sua mão se abriu, dando visão para uma enfermaria onde alguns leitos estavam ocupados por enfermos nos mais variados estados, e irmãos de nosso plano que lhes davam assistência. Irmão Gregório continuava nos dando suas explicações. Como vocês podem ver, nossas atividades aqui são enormes, pois a necessidade campeia largamente ao nosso redor. Gregório, é admirável o trabalho de vocês, mas não seria menos arriscado levar estes enfermos para longe desta cidade? Questionou com certa lógica, ao meu entender, o irmão Arnaldo. Tal medida seria mais condizente não fosse o estado da maioria e as ligações fortes que ainda mantém, a revelia de sua vontade com o dirigente da cidade. Era a brecha que eu estava esperando para saber do tal ser que despertara minha curiosidade. Tal local tem só um dirigente? Quem é ele, na verdade? Indaguei ansioso por satisfazer a minha curiosidade. Irmã Adelaide voltou-se para mim e respondeu com muita paciência, mesmo percebendo a minha indiscrição. Como não, Fábio? Em qualquer aglomerado de seres, sempre haverá aquele cuja potência mental dirige o grupo. Esqueceu-se do que passou no Carandiru e quem na realidade o dirigia por trás de todos os esforços de nossos irmãos encarnados? Eu assenti com a cabeça e ela continuou, pois então, porque aqui seria diferente, em vista da proporção desta cidade e do vasto contingente de pessoas que por cá transitam, posso afirmar com certeza que o tal dirigente é dono de uma mente poderosa. A irmã acertou, disse Gregório. Este local e a maioria dos que aqui sobrevivem ou estão em total comunhão mental com ele, ou totalmente subjugados por sua vontade. Mas quem é este ser, afinal? Tornei a questionar espantado, pois já parecia estar me defrontando com outro rege. Antes de entrarmos nesse assunto, voltemos à questão levantada pelo nosso companheiro Arnaldo. Logo que aqui aportamos, há alguns séculos, só resgatávamos os irmãos e os levávamos a algum centro de socorro fora daqui. Infelizmente, apesar de nossos esforços, a maioria dos resgatados não apresentavam condições de ir além destes postos e, ao menor descuido, acabavam voltando para cá, devido ao estado hipnótico em que viviam. O nosso trabalho de então rendia pouco. Em reunião com a espiritualidade maior, nós decidimos por prestar os primeiros socorros aqui mesmo. Se a criatura foge, fica mais fácil resgatá-la novamente e também, sedimentando-se no local, formamos um pequeno foco de luz que aos poucos está avançando e filtrando as energias pesadas que aqui sejam produzidas pelas mentes enfermas de todos os moradores. Mas lá fui eu novamente, com minhas perguntas impulsivas. Se este ser é tão poderoso, como ainda não percebeu a ação de vocês e este local crescendo dentro dos seus domínios? Ótima pergunta, Fábio. Para respondê-la, direi primeiramente que o Cristo tudo pode. As situações terrenas, por mais difíceis e comprometedoras, seguem somente até o momento em que nosso Mestre declare o seu fim. Ou, se preferirem, segue até o término do livre-arbítrio dos comprometimentos com o mal. Neste caso aqui, o fim é a renovação do nosso planeta Terra. O tempo previsto por muitos e predito pelo próprio Cristo está ocorrendo no nosso momento atual celeremente. Como hão de ver, o trabalho de campo não pode ser feito somente da periferia para dentro, mas urge que nos centremos nas figuras problemáticas dominantes. E respondendo à sua pergunta, Fábio, Demóstenes pressente algo ocorrendo, mas não lhe é dado saber com certeza. Por muito tempo,
estes irmãos em grandes quedas morais foram deixados, aparentemente em paz. Eles pareciam ter toda a liberdade de ação, e era preciso que assim fosse, pois tais suposições, além de ilusórias, simuladamente os deixavam no comando da ação. Então, agíamos nos subalternos e nas vítimas. Digo assim, mas todos nós sabemos que neste orbe em estado de expiação e provas, salvo algumas almas missionárias, nenhum de nós que aqui vive é vítima. Na verdade, a maioria se compõe de seres em processo dolorosos de libertação. Alguns trazendo certa consciência de suas dificuldades morais, outros nem tanto, visto viverem em enganosa alienação, presos a orgulhos, vaidades e excessivos apegos aos prazeres mundanos. Mas hoje que os tempos são chegados, já podemos sentir a presença amorosa das hostes espirituais, agindo largamente por sobre todo o orbe, dando-nos total respaldo e amparo para estes trabalhos desenvolvidos nas entranhas e ao redor do planeta, numa gigantesca ação de limpeza. Geograficamente, onde ficaria este local, Gregório? É possível posicioná-lo em relação ao Brasil? Boa questão, irmã Adelaide. Esta cidade costuma mudar de posição de acordo com as vibrações do plano físico lá da superfície. Embora presa ao núcleo, flutua e sempre é arrastada para os locais onde há maiores conflitos e decadência moral. Os irmãos hão de entender por que não posso lhe dar, neste momento, a localização exata. Isso constrangeria os encarnados. Há muitos locais como este que tiveram seu início na superfície, entretanto, pelo peso enorme das energias que os sustentavam, acabaram afundando terra dentro. Tal condensação venenosa tem causado, em muitos lugares, situações terríveis, das quais as guerras são sua maioria consequências, seguidas de todo tipo de loucura que uns vêm impondo sobre os outros quando encarnados. Há países mesmo onde os irmãos saem das regiões umbralinas rumo a encarnes coletivos e retornam para os mesmos locais, sem condições sequer de uma ligeira permanência em instâncias reparadoras. Voltam imediatamente pós-morte, sem nenhuma consciência de seus reais estados e sem condições de receberem quaisquer tipo de esclarecimento. Vivem longamente nestes ambientes nocivos, onde o valor da vida é desrespeitado em seus extremos, e quando reencarnam geram absurdos como lutas religiosas, ideais políticos equivocados, cujo móvel real da ação são a ganância e o poder do qual alguns não abrem mão e lutam por manter sobre a maioria, fazendo de alguns locais da terra uma cópia desses umbrais terríveis. Bem, segundo os mensageiros do Cristo, é disso tudo que a terra vem sendo espoliada e necessita ser limpa. Percebam, meus amigos, quanto há a fazer até que tenhamos uma vida mais amena e digna neste nosso mundo. Sem dúvida, meu irmão. Entretanto, há na terra lugares bons para se viver, pois não? Com certeza, Arnaldo. Há países que, pelo esforço conjunto, têm melhorado muito suas condições, e isto se percebe até na própria natureza que o envolve. Mas ainda aí, sobre o orgulho e falta caridade. Gregório, diante de sua explanação, como fica o nosso Brasil, já que predito pelas revelações espirituais para ser a pátria do Evangelho, vem sendo atualmente bombardeado por tal exposição de degradação moral entre todos. Cito em especial os jovens, que são os mais expostos, e uma grande violência gerando medos e incertezas em seus habitantes, sem esmiuçar os enormes problemas políticos e sociais vigentes. Como coadunar essa situação difícil com sua responsabilidade dentro do Evangelho do nosso Mestre Jesus? O Brasil, como nação, ainda tem muito a aprender e seus habitantes muito a darem de si. Vamos dizer que são pessoas que não descobriram ainda os seus potenciais para o bem e a caridade, visto viverem numa certa regalia resultante de não passarem tantas necessidades materiais. Não trazem os seus habitantes memórias de guerras, de grandes catástrofes ou de grandes carências. Assim, caminham com despreocupação, com confiança quase infantil. Então, não se aperceberam ainda de quão valioso é estarem reencarnados aqui, uma terra de farturas e grandes bênçãos.
mas chegará a hora do despertar, pois muito será pedido àqueles que muito receberam. Falo aqui dos irmãos que já vivem nestas paragens há diversas encarnações. Entretanto, a respeito dessa displicência de grande parte de seus filhos, a pátria-mãe seguirá o seu destino, e muito em breve o mundo perceberá no Brasil aquele algo mais que lhe falta, a disposição para crer e aceitar de forma mais tranquila a realidade do mundo espiritual. Junte a isso a presença de muitos irmãos em condições elevadas atualmente reencarnando nele, fato que o auxiliará em sua alavancada vibratória rumo ao progresso espiritual que se espera dele, e o teremos cumprindo o seu papel dignamente. Logicamente, como em toda situação, não podemos generalizar, assim como em alguns países, muitos se matam em nome de Deus, grupos seletos fechados que se acham superiores aos outros e não aceitam se misturar. Então é natural que vivam de guerras em guerras, mas aos que já estão cansados disso e anseiam pela fraternidade universal. Alguns desses irmãos de boa vontade têm renascido no Brasil para aprenderem a conviver com as várias ideologias religiosas que aqui se desenvolvem de modo pacífico, justamente para levarem novos ideais, novos esclarecimentos e despertarem seus povos das concepções milenares em que estão estagnados. Situações essas geradoras de tantos sofrimentos. Aos irmãos que estão sendo recambiados de sua pátria para cá, pela reencarnação, porque já fizeram por merecer. São irmãos também de consciência já desperta para o bem, que estão sendo convidados a estarem presentes neste momento tão precioso da nossa terra. E além desses todos já citados, há as reencarnações compulsórias de imenso número de irmãos vindo das regiões umbralinas. Irmão Gregório, esclareça-nos, por favor, qual a situação desses últimos que estão chegando? Mas se muitos vêm para o Brasil, onde vai caber tanta gente? Expus com preocupação, cortando a pergunta de irmão Arnaldo, sem a menor cerimônia e me envergonhando depois, é claro, mas o mal já estava feito. Em contrapartida aos muitos que virão, muitos também sairão. Na natureza, tudo segue um curso harmônico. Respondeu com tranquilidade o dirigente daquele posto de socorro. Vejam que, como perguntou o irmão Arnaldo, apesar de a situação seguir difícil e conturbada no momento, estes são feitos de uma minoria que está reencarnando compulsoriamente. Essa minoria aqui está em situação de emergência, como misericórdia a mais de Deus. São irmãos que estão tendo suas últimas oportunidades de permanência neste orbe. São eles que, a rigor, trazem toda essa movimentação infeliz e, sobretudo, disseminam os vícios morais, nos quais muitos desavisados caem. Vários encarnados cuja psique já foi trabalhada não era para estarem se deixando arrastar da maneira como estão. Por que isso está ocorrendo, irmão Gregório? Perguntei. Para o meu espanto, ele relembrou meu próprio caso, atestando que me conhecia muito. Veja você, Fábio, não nasceu com uma vida cheia de possibilidades, não as deixou escapar de suas mãos. Com humildade assenti e perguntei surpreso. O irmão já me conhecia? Como não? Seu livro, Distante de Deus, também é lido por aqui. Estes livros esclarecedores são, como direi, contrabandeados, propositalmente para os centros umbralinos, onde alguns conseguem lê-los. Essa ação é sempre acompanhada de grande esperança por alguns de nós que a levam adiante. Veja bem, nesta cidade, apesar das condições inferiores que a cercam, não faltam o Evangelho para quem quisesse esclarecer. Eu estava atônito. Jamais imaginei que o meu livro pudesse despertar interesse na espiritualidade maior e ainda ser utilizado também nos planos espirituais infelizes para esclarecimentos. Irmão Gregório nos encaminhou a outra sala e o que vimos nos assombrou. Gigantesca sala de enfermagem com muitas macas ocupadas por doentes se abriu ante nossos olhos. Numerosos médicos e enfermeiros os atendiam. Gregório nos foi mostrando a um os pacientes que permaneciam deitados em camas alvas e confortáveis. Eu, de minha parte, posso dizer que estava pasmado com a enorme atividade benéfica desenvolvida nos arredores daquele antro tenebroso, mas meus dois companheiros, contudo,
permaneciam serenos como se tudo aquilo fosse normal. Notava-se que aquelas pessoas mal se apercebiam do próprio estado, dadas as suas condições de sofrimento. Muitas gemiam, balbuciavam palavras desconexas. Algumas, entretanto, demonstrando certa lucidez, bradavam e rosnavam ferozmente. Aproximando-nos de um homem que, colérico, questionava: por que me mantém aqui preso a este leito? Quem são vocês? Mas os enfermeiros, com paciência, procuravam acalmá-lo. Irmão Dionísio necessita de medicação, por isso se encontra num leito. Está doente, lembra-se? Doente? Isto foi há muito tempo. Sei que faleci doente em uma enfermaria, mas me recuperei aqui na cidade. Vocês chegaram atrasados ou se enganaram de pessoa. Hoje eu não preciso de ninguém. A rigor, todos nós sempre necessitamos de alguém, meu irmão. Ninguém vive sozinho, pois eu vivo. Não se preocupem comigo. Agora quero sair, pois tenho serviço a prestar. Por ora o irmão ficará aqui mesmo, depois veremos. O homem, percebendo que aqueles não iam soltá-lo, se enfureceu, tentando se levantar e gritando a plenos pulmões: não ficarei aqui coisa nenhuma. Tenho compromissos a cumprir, acaso não sabem? Nesse ponto de entrevista, Gregório se aproximou e passou a dialogar com o paciente. Conhecemos este compromisso, Dionísio. Ele não tem feito nenhum bem a você ou a quem quer que seja. Vocês não podem saber tanto. Meus compromissos são com Demóstenes em pessoa. Sirvo lá em seu palácio. Como alguém poderia saber o que faço ou onde faço, a não ser que haja aqui algum delator miserável, exclamou o homem com os olhos dardejando revolta. Isso não é? Vocês não são simples feiticeiros das ervas, como os chamamos? São espiões infiltrados em nossa cidade. Irmão Dionísio, há tempos estamos tentando alertá-lo desse jugo destruidor que Demóstenes mantém sobre você e tantos outros. Estamos somente buscando auxiliá-lo, pois tudo que você tão bem conhece por aqui, pela sua longa permanência neste charco de dor, tudo isso aqui está para terminar. Terminar? Estamos falando dos domínios de um grande ser. Vocês só podem estar loucos. Isto aqui jamais há de terminar, ao contrário, os planos de Demóstenes vão se expandir cada vez mais as suas fronteiras. Para tanto, ele tem aliciado sob sua bandeira muitas pessoas, inclusive encarnados. Essa bandeira, como o irmão diz, que aliás não passa de mero ornamento, simboliza todo o mal que é praticado nesta cidade. Como pode você, irmão Dionísio, compactuar com a degradação humana que é praticada dentro destes muros? Por que me chamam Dionísio? Não sabem que agora eu ostento outro nome? Esse Dionísio a quem se refere não existe mais. Hoje sou Sigma, um grande servidor de Demóstenes. Não, você é Dionísio, aquele que um dia creu no Cristo e está sendo agora resgatado. Não podem fazer isso comigo. Não quero ser resgatado e tampouco reviver todo o meu passado. Reviverá se necessário for. Mas percebo que o irmão já se lembra de muitas coisas, não é? Então aguardaremos para depois conversarmos novamente. Agora o irmão deverá descansar um pouco. E assim falando, Gregório pousou a mão sobre Dionísio, que agitado esperneava, tentando se livrar, mas feixes de luz o mantinham imantado à cama. Aos poucos, ele foi cedendo e acabou por adormecer, mesmo se esforçando por manter a lucidez. Por ora, é só o que podemos fazer pelo nosso Dionísio. Aguardemos ele dormir por algum tempo e, ao despertar, veremos o seu estado de ânimo em relação às informações novas que vamos lhe transmitindo durante o sono. Capítulo 6. Eu confesso que estava muito intrigado com aquelas criaturas e com tudo o que se passava naquele local tão estranho. Entretanto, não ousei formular nenhuma pergunta. Esforçava-me, porém, para registrar na mente tudo o que via e ouvia, para reportá-lo a seguir as minhas escritas. Irmão Arnaldo, lendo minhas inquietações, perguntou com simplicidade a fim de que eu obtivesse respostas às questões que tanto me preocupavam. Gregório, percebo pelo teor dessa conversa com este irmão que você já o conhecia de antemão. Explique-nos, se puder, como alguém que um dia acreditou no Cristo, seguiu, pode estar em tal condição, voltado ao serviço do mal, e mais,
sendo um dos muitos servidores da criatura Demóstenes, quando este é indiscutivelmente um oponente às forças benevolentes do Cristo. Entendendo-se, portanto, estarem estes irmãos claramente contra o próprio Mestre Jesus. Isto é fácil de ser entendido, meu amigo. Veja toda a trajetória do cristianismo na Terra, quando até os dias atuais podemos dizer que foi integral e claramente vivenciado pelos seus servidores carnais. O que vemos neste transcurso de eras, com raras exceções, é um cristianismo solapado em seus objetivos morais, edificantes mais elevados, dando lugar ao egoísmo, ao autoritarismo e ao materialismo desmedido, que hoje imperam na maioria das organizações humanas. Daqueles servidores do passado, muitos agiu em nome do cristianismo, entretanto, quantos equívocos foram construídos sobre tal proposta? Quantos danos macabros de dizimação coletiva não foram engendrados ante os olhos amorosos e meigos do Cristo na cruz, figura amplamente explorada nos meios cristãos, mas tão erroneamente entendida pela maioria? Grande parcela desta nossa humanidade teve em alguma, e em até mais de uma época, de sua existência esse contato com a mensagem dignificante do Messias. Eu entendo, irmão Gregório. Todavia, em vista destes mesmos enganos relembrados pelo irmão, não há uma remissão ou diminuição das responsabilidades para aqueles que receberam noções tão tortuosas sobre tema tão sublime. São eles tão responsáveis assim? A espiritualidade maior, sempre direcionada pelo Cristo, leva em conta todo o passado das criaturas. Cada um é avaliado em suas ações, de acordo com o grau de evolução em que se encontra. Como podem perceber, para alguns iniciantes, em tomando contato com informações equivocadas e distorcidas sobre quaisquer temas, mormente sobre o cristianismo, serão estes irmãos tratados como a criança iniciante nas primeiras letras da alfabetização, conduzidos pelos mentores e amigos que os amam com amor, carinho e tolerância. Serão levados paulatinamente ao entendimento, quanto aos conhecimentos que estão adquirindo pelas próprias existências, erros e acertos. Tudo com muita tranquilidade, dentro da harmonia e capacitação do aprendiz. Agora, outra será a situação daquele que já traz mais experiência. Segundo os ensinamentos a nós legados pelo Cristo, e mesmo assim, teme permanecer no erro por lhe ser vantajoso de alguma forma. Muito será exigido daquele a quem muito for dado, palavras do próprio Mestre Jesus. Gregório deu um longo suspiro e continuou. Na verdade, irmãos, somente o Cristo está capacitado para uma avaliação mais profunda das ações de qualquer um desta nossa terra. Ele recebeu essa tutela sobre a humanidade terrena porque é um ser com condição moral para tal. Nós, por nossa vez, só o que temos possibilidade de fazer é uma avaliação geral, de acordo com o caminhar dos irmãos em questão. Mas o que leva alguém a optar pelo chamado mal, o erro, o engano, somente Deus sabe. Dentro de nossa pequena condição, percebemos que na maioria das situações o sofrimento está lá no íntimo do equivocado, sendo ele o móvel para as ações danosas, ainda que camuflado com a ironia, o rancor e o ódio, resvalando para a rebeldia e o cinismo. Ali está o sofrimento, impulsionando a criatura não resignada numa faina insana pela felicidade, buscando-a no poder e na riqueza. Nesta busca, ai de quem teve a infelicidade de se colocar acima dela ou lhe fazer qualquer mal. Pela não aceitação do jugo a ela imposto, ainda que leve, sem levar em conta o alerta do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Ao contrário, ao invés da brandura, ela parte para a vingança virulenta. Ou pior, às vezes abre guerra gratuitamente por inveja contra quem possui o que deseja, ou simplesmente por qualquer motivo banal, eleito pela criatura revoltada como instrumento de seus rancores aos considerados opositores. Assim vemos irmãos nossos, a par de possuírem grandes conhecimentos, estacionados por largos anos à margem do progresso moral,
tão somente pelo orgulho e pela dureza de coração, não admitindo algo acima ou alguém melhor do que eles. Embora sofram nessas posições que eles subentendem como humilhantes, mas se apegam a elas como modo de se vingarem pelos seus sofrimentos, que, segundo eles, lhes são impingidos por Deus e suas leis. Estando o Cristo a serviço de Deus, fazendo cumprir suas leis, torna-se o alvo dos desvarios rancorosos desses nossos irmãos desequilibrados. Há exemplos de muitos companheiros encarnados que erguem estandartes em favor de políticas humanas, frágeis e efêmeras, pois se hoje são, amanhã o tempo se encarrega de apagá-las, e de seus resultados, em sua maioria danosos para a humanidade, nada resta a não ser cinzas. Assim também, muitos dirigentes desses numerosos grupos trevosos se creem lutando por causas e ideais nobres, julgam que algum bem, ao menos para eles mesmos, sairá dali, e quando veem frustradas as suas ambições, mais se aferram a medidas violentas e mais ferozes se tornam, quanto mais sentem as forças vibrantes da luz chegando. Agem como supostos vingadores dos males que eles mesmos criaram e aliciam para o seu modo de pensar e agir quantos lhe caiam sob as malhas do ódio que eles estendem sem cessar sobre a humanidade. Não fossem as providências incessantes das poderosas forças do bem, estaria a humanidade encarnada sujeita aos mais rudes golpes vibratórios que varrem o planeta sem cessar. Como também sem cessar, eles são destruídos e transmutados por esses vigilantes trabalhadores do Mestre Jesus. Mas observando a nossa história, sabemos que houve irmãos que foram fervorosos seguidores da religião cristã, receberam-na da fonte verdadeira e saudável. Poderiam ter feito muito bem dentro dela, no entanto, passaram a agir de modo justamente contrário ao que pregavam. Dessa forma, muitos erros foram cometidos por esses seguidores da religião deturpada, ou não, e aqui chegando, se chocaram com o estado de miséria em que se encontravam. O resultado, como era de esperar em pessoas de má índole, foi revolta, não contra as religiões e seus ensinamentos corrompidos, mas contra o Cristo, que na verdade eles nunca seguiram. Gregório, percebemos que alguns deles, num primeiro momento, erraram porque encontraram a doutrina cristã falseada em suas bases e a seguiram sem questionar. Não é assim? Inquiri irmão Arnaldo, e quando Gregório confirmou, o outro continuou. A seguir, erraram novamente por não terem tido a humildade de assumir os erros cometidos. Exatamente. E mais, não usaram bom senso para avaliar que o Cristo verdadeiro jamais pregou a violência contra quem quer que seja. Analisando-os realisticamente, esses supostos seguidores do Cristo deram ênfase à violência, sendo agressivos e até sanguinários, escondendo sob o manto da igreja. Na verdade, eles seguiam somente os próprios interesses, jamais os do Cristo. Mas não se pode fugir da crua realidade quando nos encontramos no plano espiritual. Infelizmente, neste caso, ainda uma vez mais, como disse o irmão, ao invés de capitular, nosso Dionísio continuou pregando as mesmas ideias que, com o passar dos anos, mas foram se desvirtuando e o ódio crescendo, foi barrando qualquer laivo de bom sentimento nesse seu coração empedernido no mal. Nosso irmão chegou a ser um bispo dentro da Igreja Católica, entretanto não soube aproveitar a boa semente, e hoje ele se encontra neste estado de revolta, o que agrava ainda mais a sua insanidade. Mas, irmão Gregório, se esse espírito foi há centenas de anos um bispo da Igreja Católica, quero crer que isso não se deu pelas terras brasileiras, não é? Com certeza não, Fábio. Então deve ter sido na Europa. O que faz tal criatura em solo brasileiro? Solo? Exclamou o irmão, dando uma gostosa gargalhada. Tem razão. Aqui não é o solo da terra propriamente, então, como se dá isso? Fábio, primeiro, lembre-se do que falamos sobre a cidade estar atrelada ao núcleo da terra e não ter propriamente uma posição definida. E segundo, lembre-se do caso Red. Assenti que sim, já percebendo o meu erro de dedução, mas o irmão continuou a sua explicação. Aquele irmão veio aportar aqui atrás de vingança contra um desafeto, não foi? Sim. Só lembrei disso
para que entenda que os espíritos têm certa liberdade de se locomoverem. Já quando falamos do espaço, há várias maneiras de o compreendermos. O espaço espiritual não é algo sólido preso à terra física como pensam, mas sim uma força vibrando, em movimento constante, conduzindo vida. Com o passar dos milênios, há mudanças, deslocamentos, como ocorre na própria matéria-prima da Terra. Quantos continentes desapareceram ou tiveram suas geografias modificadas? Ademais, sabemos que o grande coordenador de tudo é o Cristo, e para ele não é difícil mover nem modificar as formas da Terra de acordo com a necessidade, o mesmo ocorrendo para o setor espiritual. Nesses deslocamentos, muitos espíritos podem ser arrebanhados, sendo trazidos ou levados para outros espaços à revelia de suas vontades. Entretanto, falando sobre o momento atual, a Terra está passando por grandes deslocamentos. Há duas forças opostas atuando sobre ela. A primeira do próprio sistema solar, com a atuação do Sol sempre prevalecendo sobre todo o sistema. A outra força se trata da atuação de um planeta que se abeira do sistema solar, por ser de grande porte e possuidor de energias mais densas, age como um imã, interferindo em todo o sistema e mais especificamente sobre a Terra. Desse modo, temos uma inversão vibratória. A parte semimaterial da Terra vai para onde a força maior a puxa, enquanto a parte física mais pesada demora um pouco mais para acompanhar, causando um deslocamento do duplo etérico e de tudo que nele existe. Por isso, essas conglomerações espirituais acabam mudando de lugar sem que seus ocupantes se deem conta de imediato. Entendia que aquele era um assunto muito complexo e, para transmiti-lo aos encarnados, eu teria que fazer um estudo mais profundo sobre ele. Ensaiei então uma pergunta. Vejamos se estou certo. Esse irmão que dirige esta cidade vem de outro continente. Entretanto, não foi ele quem se deslocou para este local, mas sim a própria cidade que está se deslocando? Certo, Fábio. Mas ouvindo o irmão falar das transformações todas, porque isso está ocorrendo com a Terra, por necessidade, por estar alcançando uma evolução maior, ela tem que se libertar de suas esferas expiatórias mais densas. Como está se tornando mais leve, também está acelerando sua translação. A psicosfera espiritual dos continentes mais antigos, como China, Índia, Japão e Europa, é bem mais densa se equiparada à do Brasil. Inacreditável. Eu pensei que o nosso país era dos mais pesados em vibração, haja vista o que ocorre nele. O Brasil é jovem, ainda mantém energias leves, sutis, impregnadas de uma natureza primitiva que muito auxilia na manutenção da vida, não só a física, como também a espiritual. Não dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo? Como podem ver, a grandeza nem sempre é só aquela material, visível. Tampouco só o progresso material traduz a condição de seus habitantes. Por que vocês acham que têm ocorrido tantas catástrofes na natureza, principalmente de certos países? Isso não é por conta da renovação e do assentamento do solo, como alguns dizem. Quando os engenheiros siderais começam a mexer em determinados pontos da Terra, é porque há exaustão de energias psicofísicas. Nessas providências tomadas por eles, tanto a parte física se renova quanto a parte energética. De que maneira isso se dá? Na parte física todos sabem. É pela mudança na superfície, mas iniciada nas profundidades. Terra nova vem à tona, enquanto a envelhecida submerge para repouso e reposição de suas potencialidades. Quanto à parte vibratória, essa também é reciclada, atraindo energias mais limpas e saudáveis enquanto se dá dentro do solo a filtração das mais densas e pesadas. Nesse contexto, as energias do céu brasileiro têm servido de sustentação para boa parte do mundo. As fronteiras às quais os encarnados dão tanto valor, buscando salvaguardar seus países, aqui na espiritualidade desaparecem, por assim dizer, comentou a irmã Adelaide num doce sorriso. Ainda veremos isso ocorrer também na parte física, quando, seguindo o exemplo da natureza, todos se auxiliarão mutuamente, ao invés de se aniquilarem como vemos.
principalmente em nome de uma suposta supremacia que só tem feito mal à humanidade. Exatamente, exclamou Gregório. Qualquer mudança na esfera física, se espontânea, sempre se iniciará primeiramente no nível espiritual. Já pelo fator das guerras, de bombas ou químicas, é uma agressão que a Terra sofre proveniente dos próprios filhos que ela sustenta. Nesta intensa transformação do planeta, podemos afirmar que nada mais será como antes. A parte material da Terra está girando mais rápido e, no esforço hercúleo, puxando para frente a parte terrena. Então há um descompasso entre as posições físicas que já não são as mesmas de antes. Estou cá pensando comigo mesmo que este é um assunto muito complexo, em que terei de me aprofundar bem se quiser passar algo aos encarnados. Aprender sempre será algo bom, ainda mais quando tensionamos ser medianeiros das informações entre um plano e outro. Entretanto, o estudo tem que ser levado a sério e disciplinadamente. Creio que a preocupação quanto ao peso da responsabilidade perante minha humilde pretensão em lhes escrever transpareceu em minha face. Contudo, o irmão Gregório acrescentou, para o meu alívio: Fábio, você tem condições de passar aos encarnados estas informações. Já possui alguma bagagem de conhecimento e o que ainda não domina terá o tempo a seu favor para aprender. Entretanto, será bom que se acerque de pessoas que possam auxiliá-lo. Sim, meu irmão, sou ciente das minhas precariedades e só me lanço a esta tarefa contando com o auxílio dos amigos, principalmente do irmão Arnaldo. Sem dúvida, estaremos todos à disposição para auxiliar no que for possível, completou o irmão Arnaldo. Durante toda essa nossa conversação, a equipe dos enfermeiros trabalhava sem cessar, socorrendo os irmãos em suas necessidades. Apesar de Dionísio ter adormecido, sua face demonstrava o que lhe ia ao íntimo. Era uma máscara de dor e revolta. Os enfermeiros tratavam as suas chagas abertas, mesmo porque todos os doentes ali as possuíam. Encerrando a conversa, o próprio Gregório foi atendê-lo. Suavemente o acariciava nos cabelos, na testa e no rosto, buscando-lhe transmitir serenidade. O dirigente daquele posto de socorro continuou nos direcionando pela extensa enfermaria. A sua passagem ia tendo gestos de carinho para com todos os pacientes, muitos dos quais gemiam sem cessar. Capítulo 7. Chegamos a um setor onde só havia adolescentes, a maioria em estado cadavérico. Antes que eu formulasse qualquer pergunta, já que o cérebro fervilhava, o irmão se adiantou dizendo: estes jovens todos morreram de overdose, numa compulsão desenfreada no consumo das drogas, levada ao extremo pelas inúmeras companhias espirituais, também viciadas, que os acompanhavam. Adiantei-me e comentei: estes fatos eu conheço bem, pois temos trabalhado no resgate de muitos desses irmãos. Estes que aqui jazem, Fábio, por longo período, foram utilizados pelos dirigentes dessa cidade para aliciar outros no vício. Seriam iguais aos vampiros energéticos? Aí é que está a questão. Estes não passavam de instrumentos nas mãos dos servidores de Demóstenes. Eram acoplados aos encarnados destinados, passando suas impressões nervosas e doentias para aqueles, mas não usufruíam das drogas. Neste caso, eram outros que vinham absorver. Estes que aqui estão serviram apenas para desequilibrar o encarnado visado. Depois que ele já estava viciado, estes foram retirados e mantidos numa espécie de segunda morte, até que necessitassem deles novamente. Se analisarmos pela ótica médica, nós perceberemos que são criaturas tão doentes que acabaram por se tornar a própria doença da qual são portadoras. Justamente, ligar um ser neste estado a uma mente encarnada equivale a aplicar um vírus de loucura fortíssimo. Isto não é por demais aterrorizante, irmão Gregório. Por que tal coisa é permitida? Tanto sofrimento para alguém que já morreu no vício e ainda continuar como um semi-morto, viciando outros. Crê você que existam injustiças no mundo, Fábio? Sabemos que nada é por acaso. Todo ser criado é uma centelha divina que traz no âmago todas as potencialidades para o bem, o progresso e a vitória. Entretanto, sabemos também que será dado a cada um segundo o resultado de suas obras.
São as escolhas dos espíritos que os conduzem a determinadas condições. Mas quem em sã consciência escolheria se transformar nisto? Exclamei, alongando meu braço pela enfermaria repleta daqueles jovens esqueléticos e completamente alheios. Na verdade, Fábio, enquanto a criatura não amadurece para o amor maior, raramente deduz o resultado dos seus atos. Embora possa até ver exemplos, erroneamente pensa que com ele sempre será diferente. O outro é só um fraco, alguém que se deixou levar. Com ele isto nunca ocorreria. E como fica a situação destes infelizes? Assim como você está vendo, são criaturas doentes e carentes de tudo. A misericórdia nos convida a socorrê-las no que for necessário para lhes minimizar o sofrimento. O tempo se encarregará de lhes proporcionar um pouco de paz e conforto. Adentramos outra ala da enfermaria onde vimos mais macas, uma quantidade enorme delas, todas ocupadas por seres cadavéricos. A particularidade dessa ala é que os doentes estavam num estado parecido com o coma dos encarnados, todos extremamente desnutridos, secos mesmo, somente a pele cobrindo o esqueleto, pois para quem não sabe, o corpo perispiritual se assemelha, órgão a órgão, ao corpo físico dos encarnados. Os irmãos se apresentavam numa condição dolorosa, impressionava a falta de fluido, todos estavam ligados a uma máquina estranha. O irmão Arnaldo perguntou, esta máquina, qual é a função? Reposição de fluidos? Não. Isso nós mesmos fazemos com os passes. A função desta máquina é neutralizar os pensamentos intrusos. Como assim? Observemos mais detidamente os nossos doentes, sugeriu Gregório. Eu, de minha parte, confesso que não era algo agradável de ver. Mantive-me um tanto distanciado para não captar em demasia o sofrimento dos pacientes, mas em contrapartida, irmã Adelaide, que estava ali ajudando os enfermeiros enquanto irmão Arnaldo também se aprofundava em cada caso, sempre fazendo perguntas que eu percebia serem para o meu aprendizado. Não tive outro jeito senão me aproximar mais, seguindo o exemplo dos dois mentores. Detivemo-nos defronte de um deles que, embora cataléptico, mantinha os olhos extremamente abertos. Só o que denunciava vida naquele corpo depauperado era um som quase inaudível saindo daquela boca escancarada. Observem-no bem, indicou Gregório. Irmão Arnaldo, colocando a mão sobre a cabeça daquele ser, disse, interessante. Parece-me que só o perispírito se encontra aqui, sua consciência se mantém longe. Exatamente. Todos os irmãos desta ala, embora resgatados por nós, ainda se encontram presos no palácio de Demóstenes. Voltando-se para mim, irmão Arnaldo exclamou, Fábio, isto não lembra de algo? Sim, parece o caso de Celina, só que ela ainda está viva. Já estes daqui são todos espíritos. Gregório sorriu enquanto dizia, fiz questão de encaminhá-los até aqui, precisamente pela motivação que os trouxe até a cidade umbralina. Nossos pacientes, assim como a jovem que os preocupa, são todos prisioneiros subjugados e mantidos ligados à mente de Demóstenes, o dirigente desta cidade de tormentos. Mas vocês não conseguem cortar estas ligações e libertá-los? É horrível esta situação, até pior que o caso de Celina. É praticamente isto que estamos fazendo, só que tem que ser aos poucos, de forma a não danificar ainda mais a matriz dos pensamentos. Quanto à aparência, assim nos parece, entretanto o sofrimento é igual para todos. Celina traz o corpo físico, o que lhe dá um aspecto melhor. Realmente, Gregório, nós sabemos que o corpo físico camufla e até disfarça as reais condições das almas encarnadas, assim como também é poderoso auxílio, visto que para as suas exigências os encarnados escapam das ideias obsessivas e influências que consummente carregam consigo ou sofrem de fora, na luta por se manterem fisicamente. Sim, Arnaldo, a vida física é uma bênção pouco compreendida e a luta pela sobrevivência um poderoso instrumento de renovação das criaturas. Voltando ao caso dos nossos irmãos aprisionados, comecei sem nem mesmo pensar que cortava a explanação de irmão Gregório. Fábio, fique calmo. Tudo tem sua resposta, resta-nos paciência para obtê-la no momento adequado, ponderou o irmão Arnaldo.
Precisamente, meu filho, pelo que já nos foi permitido saber, o comprometimento destes irmãos com a criatura que os subjuga remonta a muitas eras. Hoje, todos estes que sofrem em suas mãos já se encontram muito melhorados, e esse é precisamente o motivo central da atuação maléfica de Demóstenes sobre eles. Ele não quer perder seu antigo exército que tem escapado ao seu controle. Nestes 2000 anos, visto que na época do Cristo se deu sua última encarnação no plano físico, quando então foi ele aprisionado espiritualmente na mais densa esfera expiatória das regiões quentes do continente africano, ali permanecendo por décadas, até que pouco a pouco passou a convocar seus seguidores, servidores e escravos, todos por se encontrarem ainda com fortes ligações no passado culposo. Acabaram atendendo ao constante chamado de seu dirigente. Hoje, esta é a realidade que temos sob os olhos. Graças à reencarnação, muitos daqueles conseguiram suas transformações, e junto à libertação do jugo pernicioso de Demóstenes. Estes aqui encontrados ou perambulando pela cidade ou servindo, são os últimos de uma imensa falange que por centenas de anos, seguindo suas ordens, causaram grandes transtornos em meio à humanidade, dos quais as últimas guerras foram o ponto final decretado pelo Cristo quanto à atuação nefasta desse ser no planeta. Hoje ele não consegue mais atingir as grandes massas e comandá-las por meio dos seus asseclas, mas, infelizmente, ainda consegue atuar sobre estes que aqui se encontram e mais alguns remanescentes infiltrados nas organizações humanas da Terra. Entretanto, se a atuação persiste, não é tanto por conta do poderio dele, em grande parte cerceado pelo Cristo, mas porque muitos teimam em continuar seguindo e obedecendo. É a lei do semelhante atrai semelhante, aqui imperando de forma prática. Como Demóstenes tem a mente mais poderosa, ainda consegue arrastar para o seu círculo estes servidores igualmente maus, ainda que em menor escala. Para que entendam melhor, nosso irmão é como um planeta negro, seco, ávido, mas com grande magnetismo, a atrair para sua órbita corpos menores que se assemelham. E como isso terminará então? Questionei um tanto aflito ante a narrativa do dirigente daquele hospital espiritual, inserido em ambiente tão hostil. Bem, tudo se encontra nas mãos do Mestre Jesus, portanto, não há como negar que este também é um problema sob seu controle. O irmão se calou por um momento e se manteve absorto, como a buscar inspiração. Recentemente, tivemos a visita de uma equipe das mais altas esferas de nosso orbe, dirigida por alguém que creio já é conhecido de todos, nosso irmão Bezerra de Menezes. Junto a esse grupo de apoio, ele já iniciou a limpeza da periferia desta cidade. Como está se dando essa limpeza, meu irmão? Ela está ocorrendo sobre 3 vértices, Arnaldo, a saber, desarticulação com encarnados que servem ou não, manipulados daqui por Demóstenes, a fim de que sua ligação com o mundo físico seja totalmente cortada, retirada progressiva dos irmãos e separação entre eles que ainda vão ficar na terra daqueles que partirão. Estes últimos permanecerão em um imenso hospital emergencial, construído em terras brasileiras, mais precisamente em meio à intensa vegetação do Amazonas. Esse hospital mantém ligação com as profundezas da terra, local onde os irmãos mais ensandecidos estagiam em profunda dormência, até as mais altas esferas, abrangendo os 3 círculos expiatórios e chegando aos cumes regeneradores, onde se agrupa a equipe dirigente de toda esta transformação planetária. Dali, recebendo orientações e ordens das esferas sublimes. Cada caso é estudado em suas particularidades, quando então são reencaminhados ou para a ordem de partida ou permanência no planeta, de acordo com o grau e a condição vibratória inerentes a cada um. Os que partirão vão aguardar em esfera vizinha à nossa Terra, até o destino deles ser definido. Quer dizer que esse negócio de alguns terem de deixar o planeta é sério mesmo? Porque eu espanto, Fábio. Isso já foi esclarecido pelo próprio Mestre Jesus quando disse que somente os mansos herdariam a Terra. Depois dele,
Quantos profetas de catástrofes não pregaram o fim do mundo, o fim dos tempos? Aqueles irmãos dotados de faculdades mediúnicas sentiam ou recebiam informações sobre tais ocorrências, mas por lhes faltar maior clareza, que até então a humanidade não possuía, eles trouxeram à luz as explicações como conseguiram interpretar algo definitivo, o fim, a destruição total. Mas hoje, com a humanidade já esclarecida, mais preparada, a realidade está vindo à tona. Já se entende que não haverá fim do mundo e sim uma grande transformação. Ela já está ocorrendo e uma boa parte da humanidade, por não ter ao longo de sua estadia no orbe terreno, conseguindo se estabilizar numa vibração mais positiva e elevada, será encaminhada para o mundo de acordo com seus estados atuais. Lá no outro planeta, ainda em estado primitivo, iniciando seu processo expiatório, justamente com a ida desses segregados da Terra, estes terão como tarefa alavancar o planeta rumo ao progresso. Vejam que não há nada de perdido ou estacionado no universo. Cada um de nós se encontra onde exatamente deve estar. Ocorre, porém, que Jesus, por sua imensa misericórdia, tem buscado pelas ovelhas desgarradas, ou seja, tem esperado pela nossa decisão e boa vontade em nos melhorarmos. Irmão Gregório, este hospital que o Senhor mencionou, quem está à frente dele? Na verdade, o grupo que no momento trabalha pela transformação terrena é muito grande. Muitos assumem responsabilidades de acordo com suas habilidades. Grande parte dessa tarefa está sob o encargo de Bezerra de Menezes, principalmente no que diz respeito à atuação médica, pois, como podem perceber, a maioria dos que partirão estão doentes. São enfermos sendo encaminhados para uma possível cura. Em se tratando da parte física do planeta, a exigir cuidados específicos, temos os engenheiros siderais comandados diretamente pelo Cristo, alguns dos quais, já tendo encarnado por aqui em tempos idos, quando produziram verdadeiras joias em relação às artes em geral, e em especial na arquitetura, deixando-nos lições preciosas de quanto pode o homem quando se propõe a construir para o bem comum. Já os mais rebeldes, aqueles renitentes no mal, os que premeditadamente lutam contra as forças do bem e a transformação da terra, utilizando para isso todos os vícios encontrados na humanidade, que hoje proliferam em todos os setores da sociedade, aqueles que se viciam, principalmente os jovens incautos, que vivem buscando formas cada vez mais brutalizadas do suposto prazer, para estes que por décadas e até milênios comandaram o mal na terra, temos Miguel à frente de imenso batalhão de trabalhadores, entre os quais destacamos a presença de João Batista, a empunhar a bandeira do Cristo, paz, amor e caridade. Irmãos que se propuseram a servir o Mestre, muitas vezes renunciando a si mesmos pela vivência apostolar ao longo das eras, hoje se unem no esforço supremo de resgatar quantos puderem sob o comando de Maria de Nazaré. Neste imenso trabalho ressurgem os velhos apóstolos, além de figuras conhecidas como José, Lázaro, Maria de Magdala, João de Cleófas, Maria de Betânia, apenas uma pequena parcela dos muitos que se candidataram a fim de participarem desta hora preciosa do despertar da humanidade para a nova era. Não podemos nos esquecer ainda daqueles outros, também nossos conhecidos, como Eurípides Barçanufo, Madre Teresa, Irmã Dulce, nossos queridos Chico Xavier, Emmanuel e Lívia, com alguns destes retornando ao mundo físico para auxiliar no avanço da humanidade. Temos ainda alguns encarnados que trabalham intensamente, sem esmorecer ou reclamar das asperezas destes momentos finais para a renovação do nosso planeta. Há muitos irmãos elevados, mas não tão conhecidos pelos espíritas, pois todos unidos no esforço supremo de despertar a humanidade para sua realidade espiritual. São momentos cruciais para todos. Então, este grande hospital, se querem saber, ali está servindo para muitas tarefas, recolhendo e mantendo em dormência os que daqui partirão para outro local, onde aguardarão o momento da partida para o novo lar, e sob a proteção de sua atração gravitacional, recomporão o perispírito,
condizente àquele planeta onde viverão daqui em diante até que tenham condições de retornar à Terra, se e quando quiserem ou puderem. Também neste hospital estão se acolhendo os irmãos que chegam de outras esferas mais elevadas que a Terra, seres evoluídos que se dispuseram a reencarnar aqui a fim de nos auxiliar no avanço progressivo de nosso orbe, que dará nos próximos anos um salto evolutivo jamais visto antes, tão logo se acalmem as convulsões finais pelas quais a Terra há de passar. Quando falamos em evolução, não nos esqueçamos de que esta que vai ocorrer por aqui será antes baseada no amor e não em conquistas materiais, muito embora elas possibilitem o avanço em todos os âmbitos. Quando então a criatura já se encontrará no estágio maior de altruísmo, liberta do egoísmo tão comum em nossos dias e que tem sido a causa da maioria dos vossos sofrimentos. Capítulo 8. Entre tantas situações difíceis ali vistas, vocês não queiram saber quanto eu me senti constrangido naquela ala, onde se abrigavam os drogados. Era lógico me reportar ao meu trabalho no tráfico. Lógico me sentir um tanto responsável por situações em que se aglomeravam sofrimentos desse teor. Mas quando conheci os mecanismos e as mentes poderosas que arquitetavam por trás, nos manipulando, eu me acalmava. Sabia assumir as minhas responsabilidades, que não eram poucas, entretanto, entendia que não podia assumir as dores do mundo. Se faço questão de lhes transmitir minhas impressões penosas, é para que todos possam perceber que aqui na verdadeira pátria, a espiritual, não há como fugir dos resultados. Então, quem se sentir tocado pelo que escrevo, que busque se modificar enquanto há tempo. A responsabilidade de causar qualquer tipo de sofrimento ao próximo é terrível. É por conta desse pesar lento e doloroso que queima o nosso íntimo, que muitos dos irmãos escolhem passar pelo mesmo que fizeram o outro passar. Penso eu que a sociedade humana não necessitaria ser repleta de tantas tragédias como é, se já fôssemos menos eivados do mal, intolerantes e gananciosos. Neste momento, irmão Arnaldo se adiantou. Como já o conhecia, senti que iria dizer algo, sinal incontestável de que estava percebendo o que me ia ao íntimo. Eu tomei minha caderneta e me preparei para anotar, pois ele sempre me ensinava muito. Com serenidade ele iniciou. Nestes dois sentimentos, a ganância e a intolerância, estão assentadas as raízes de boa parte das desgraças humanas. A ganância é largamente utilizada pelos afiliados às sombras para provocar a queda dos homens. Quantos crimes hediondos são perpetrados porque o homem não se contenta com o que tem, querendo assambarcar sempre mais dos valores terrenos, sem pensar que tantos vivem na miséria extrema. Jamais perguntam se merecem ter ou se saberão utilizar. Acaso não viveriam melhor sem? Não. A maioria se revolta por não poder possuir isto ou aquilo. Enfim, há uma ânsia pela posse de bens efêmeros, passageiros e totalmente destituídos de valor quando avaliados pela ótica espiritual. Objetos estranhos e insignificantes são transformados em valiosos tesouros pelos esbanjadores, a atiçar a cobiça dos incautos. Quantos se fazem instrumentos do mal e caem sobre os mais abastados como lobos famintos, matando sem pesar nenhum, apenas para se apoderarem do que não lhes pertence. Outros ainda, movidos pela mesma ganância, em vez de se contentarem com o trabalho humilde que lhes deu básico para a sobrevivência, não titubeiam em invadir lares pobres, onde pessoas simples, velhos indefesos, são atacados com truculência pela covardia desses invigilantes, que acabam se tornando servidores do mal. Tudo isso somente por conta de algumas parcas moedas ou algum utensílio doméstico que tomam para si. Então, este sentimento nefasto, a ganância, torna-se arma poderosa para os agentes das trevas, que aspiram manter este planeta na condição infeliz de expiação dolorosas. O mesmo se dá com a intolerância, mas além de atingir os gananciosos, os violentos e os agressivos, é utilizada largamente para balançar as bases daqueles que já possuem alguns laivos de moral, porém são comodistas, esperando grandes transformações fora de si mesmos.
que o outro se modifique para que o mundo seja melhorado, facilitando-lhes o viver. Os intolerantes, ainda que se proclamem trabalhadores do bem, são presas fáceis dos sequazes do mal que deles se utilizam, introduzindo-os dentro das organizações mais santas. Nós os encontramos em grande número dentro e à frente de todos os setores da luta humana, e em especial dentro das religiões. São aqueles mais exigentes quando se trata de coibir ações e condutas alheias, os grandes pregadores do Evangelho que não passam da letra, cobram, mas não obram. Intransigentes e irritadiços, fazem-se zeladores tenazes dos ensinamentos cristãos, mas se apegam somente às aparências. Infelizmente, os temos visto crescendo em número também nos meios espíritas, criando empecilhos ao irmão incipiente, que chega ao centro esperançoso em sanar suas dificuldades físicas, morais e espirituais, carências que poderiam ser solucionadas se o irmão em questão não fosse encaminhado só ao tratamento dos passes, das fluidoterapias, mas igualmente a um bom curso doutrinário, seguido de uma participação efetiva nos trabalhos da casa. Assim que tivesse o seu quadro melhorado, poderia participar do desenvolvimento mediúnico, dando um bom direcionamento às suas energias medianímicas, em boa parte responsáveis pelos desequilíbrios que carrega, tornando-se um tarefeiro útil como intermediário dos dois planos. Mas, infelizmente, muitos dirigentes, apegados excessivamente às regras criadas muitas vezes para o controle, põe-se a analisar e a avaliar o candidato, atendo-se mais às suas dificuldades antes das potencialidades que igualmente aquele possui, barrando-lhe as humildes tentativas de iniciar um trabalho no bem. Vemos casos em que o posicionamento e a atuação lúcida e equilibrada do dirigente, cujo único propósito é servir amorosamente, conduzindo o médium necessitado, auxiliando-o a vencer suas dificuldades, transformando-o num razoável trabalhador, em vez de encaminhá-lo para tratamentos sem fim, tornando-se mais um doente crônico nas intermináveis filas das assistências espirituais. Tudo porque o dirigente perfeccionista não soube aceitar um instrumento falho que lhe chegou às mãos, necessitando amparo e sustentação, a fim de autocurar-se e se tornar um instrumento de valor dentro da seara cristã, tão carente de trabalhadores dedicados, porque os bons, estes são muitos raros por aqui. Apesar de saber que alguns não aceitarão o que direi, não posso deixar passar a oportunidade de salientar a importância da tolerância e quanto a falta dela pode prejudicar, pois essa carência sempre será utilizada pelos infelizes da maldade, até dentro das associações mais dignas, dificultando trabalhos e enfraquecendo mais ainda aqueles que ali buscam socorro. Em contrapartida, deixa os intolerantes mais intolerantes ainda. Há companheiros que alegam fazer esta rígida seleção dos trabalhadores preocupados em salvaguardar a pureza da doutrina ou a imagem da casa. Ora, não temos aqui uma réplica das preocupações dos antigos fariseus que, por conhecerem demasiado o Velho Testamento, se arvoaram em vigilantes desses escritos? Pergunto eu. Onde ficavam os sentimentos de amor e caridade? Simplesmente ouso dizer que não havia tal prática. Salvaguardando o cuidado criterioso que devemos ter para extinguir no nascedouro ideias esdrúxulas e desequilibradas que podem surgir dentro das casas espíritas, onde qualquer adolescente estudante aplicado da doutrina poderá perceber tais erros. Todo cuidado será pouco para não se cair nos extremos, repetindo os velhos erros do passado. Fiquem certos de que a doutrina, sendo dos espíritos, eles não a deixarão ser maculada por ideias e ações dos encarnados, como não foi durante anos a fio o verdadeiro cristianismo. Apesar disso, a Idade Média esteve repleta de vigilantes dos ensinamentos de Deus, aqueles que não titubearam em mandar para as masmorras, as torturas e as fogueiras os tidos como hereges, que não aceitavam os ditames divinos, segundo os inquisidores das falhas do próximo. Estes acumuladores das riquezas terrenas
tudo fizeram em nome do Cristo, Deus. A doutrina cristã passou por tudo isso, permanecendo límpida e imaculada, e assim chegou ao advento do Consolador prometido. Aos queridos cooperadores da seara espírita que hoje se encontram encarnados, investidos de alguma autoridade por dirigirem algum centro humilde, à frente de um punhado de pessoas, alertamos: não se façam ditadores da doutrina espírita, pois ela não necessita disso. Não impeçam de trabalhar os humildes que aí chegam, trazendo suas dificuldades, só necessitando ser reeducados nas tarefas, muitas vezes bloqueadas por avaliação anterior, intransigente, intolerante. Não se façam novos fariseus, pois nestes tempos de renovação, eles não terão mais espaço dentro da verdadeira doutrina do Cristo. Sejam antes trabalhadores do bem e da boa vontade, trabalhadores do amor e da caridade. Assim perceberão quantas dificuldades serão varridas do caminho pela simples aceitação das dificuldades passageiras trazidas pelos companheiros de jornada. O amor é a única regra a valorizar qualquer trabalho, fora, portanto, com a intolerância. Jesus não precisa disso, como nunca precisou de vigilantes ou juízes na aplicação de seus ensinamentos, mas sempre necessitará daquele que, a despeito de sua fraqueza ou pequenez, não teme servir. Coloque a mão na charrua e siga adiante sem olhar para trás, entregando ao verdadeiro cultivador a obra terminada. Depois dessa explanação, irmão Arnaldo silenciou, talvez meditando em seus próprios pensamentos, enquanto eu tratava de anotar tudo. Quando encerramos a visitação por toda a enfermaria, Gregório se chegou a nós dizendo: eu necessito me ausentar para uma reunião com meus superiores. Os irmãos aproveitem a estadia por aqui. Se quiserem sair para a cidade, tenham cuidado, principalmente ao se abeirarem do Palácio de Demóstenes. Nós precisamos avisar aos nossos amigos lá do Maria de Nazaré que vamos permanecer um tempo mais por aqui. Arnaldo, se não se importa, eu irei, pois necessito regressar à colônia, onde há tarefas sob a minha responsabilidade, disse-nos irmã Adelaide. Preocupei-me com a decisão da irmã, pois não conheci em profundidade a capacidade do irmão Arnaldo. Eu me sentiria mais seguro investigando aquele local perigoso, estando os dois comigo. A irmã, olhando-me e sorrindo, disse: quem tem poder é Deus, Fábio, mas não se preocupe, irei. Contudo, estarei o tempo todo sintonizada a vocês. Caso necessitem de ajuda, eu irei imediatamente. Assim que me organizar, voltarei, pois quero estar junto quando adentrarmos o palácio desse ser que domina esta cidade. Em vez de me acalmar com as palavras delas, eu murmurei: ai, meu Deus, vamos entrar na jaula do leão? Os dois sorriram. Irmão Arnaldo me falou gentilmente: Fábio, embora me agrade a sua companhia, se você quiser, pode retornar com a irmã Adelaide. Bem, confesso que estou um pouco nervoso, mas, por outro lado, quanto material eu poderei registrar para os meus escritos, não é? Isto é verdade. Tudo traz aprendizado, entretanto, você não deve ficar se teme algo, argumentou o irmão. Fábio, do que tem medo, meu filho? Não percebe que isto é por conta das lembranças do seu passado no umbral, servindo o ré de marinheiro? Irmã, isto aqui é bem pior que o local onde eu vivi por 19 anos, veja, é uma imensa cidade do mal. Mesmo assim, está sujeita à vontade do Mestre Jesus. Ainda que pareça inexpugnável, aqui também opera a lei divina, como em todo o universo. Nossa irmã está com a razão, Fábio, pois se não fosse assim, como conseguiríamos viver aqui e ainda auxiliando tantos irmãos? Falou com propriedade o dirigente daquele hospital espiritual. Tem razão. Desculpem-me, irmãos, na verdade a senhora está certa. Voltei ao passado. Creio, Fábio, que esta será uma boa experiência para você se fortalecer mais e se libertar de vez desse passado, completou cheia de razão minha querida protetora. Vocês poderão perceber melhor a ação da espiritualidade por aqui, indo para a periferia da cidade, é onde eles estão iniciando a limpeza e desfazendo lentamente essa imensa região umbralina. Muito grato pela orientação, Gregório. Gostaria de ver isto, Fábio. Com certeza, irmão Arnaldo. Me perdoe mais uma vez. Lembre-se de que a maioria dos temores que carregamos é infundada,
mas acabamos criando a partir deles energias doentias que nos contaminam. Acometidos pelo medo, devemos parar, elevar o pensamento a Deus e orar, rogando fortaleza, fé e confiança. Sorri agradecido pensando na bondade desses irmãos, seres com grandes tarefas desperdiçando um tempo enorme só para eu me sentir melhor, me refazer e continuar. Senti-me um tanto envergonhado pela minha fraqueza. Irmão Arnaldo colocou a mão em meu ombro e falou: todos passam por isso quando iniciantes nos trabalhos de resgate, principalmente em locais como este. Entretanto, quando percebemos que todos esses seres encontrados nesses locais terríveis, alguns com aparência monstruosa, são filhos de Deus como nós, espíritos caminhando rumo à perfeição, quando os vemos pela ótica do amor universal, os temores se esvaem e percebemos Deus presente neles também, tudo e todos evoluindo para uma condição melhor, inclusive esses irmãos equivocados que creem viver fora das leis divinas. Na verdade, hoje eles são isto que vemos por aqui, mas amanhã serão anjos, pois todos, sem exceção, estamos caminhando para a perfeição. Depois das palavras dos irmãos, percebi quão tolo eu estava sendo. Sorri com gratidão e me dispus a acompanhar irmão Arnaldo, já curioso com o que iríamos presenciar nos arredores da cidade. Saímos a andar por aquelas ruelas estranhas e escuras. Víamos os quadros mais bizarros. Irmão Arnaldo me orientava a não me fixar nas ocorrências gerais, reservando atenção somente para algum caso específico, que valesse a pena estudar mais de perto. Mas por onde passava, eu era alvo de chacotas e gozações. Grupos grosseiros aqui e ali me constrangiam com piadas de mau gosto, embora meu companheiro me induzisse com o olhar a não dar atenção. Infelizmente, um grupo mais zombeteiro, além de tripudiar, atirava-me pedras e objetos dizendo: olhem, aquele anão aleijado parece ser obra do próprio capeta. Soltaram gargalhadas sonoras, tentando me fazer cair com uma corda que lançaram à minha passagem. Inevitavelmente, com a dificuldade daquela forma, eu fui ao chão, e os seres terríveis se aproximavam entre gozadores e ameaçadores. Irmão Arnaldo olhou o ocorrido com certa preocupação, atentando para os lados a ver se havia muitos espíritos nos observando, mas os grupos por ali estavam dispersos, preocupados com os próprios interesses sem notar conhecimento do que se passava conosco. Sentindo-se livre para agir, ele então se posicionou à minha frente enquanto eu procurava desembaraçar minhas pernas curtas e tortas da corda. Os seres que de início vinham com tudo estacaram, e o irmão simplesmente começou a ir ao encontro deles, encarando-os tranquilamente. Aproximava-se. À medida que assim fazia, parecia-me agigantar-se mais e mais. Vejam vocês o que é a moral perante a turba ignorante, pois os seres, embora também avantajados portando diversos tipos de arma, foram se amedrontando com a aproximação do irmão e debandaram dali. O que houve? Perguntei espantado. Nossos amigos resolveram nos deixar em paz. Mas o que você fez a eles? Eu nada. Como nada? Eles se foram assim sem mais nem menos? Eu utilizei um pouco de psicologia, disse ele sorrindo. Que tal me ensinar um pouquinho dessa psicologia, irmão Arnaldo? Estou brincando contigo, Fábio. Na verdade, me utilizei de um recurso que eles usam em larga escala, a hipnose. Eles viram mais do que gostariam, cada um me interpretou de acordo com os temores íntimos que traziam. Entende agora porque o medo é um mal a ser combatido severamente? Ele é muito utilizado pelas falanges dos seres perversos para dominar encarnados e desencarnados. Então eles tiveram medo do irmão, tiveram medo do que pensaram ter visto, mas vamos indo antes que resolvam voltar. Duvido muito. Falei rindo. Continuamos a caminhada e eram tantos absurdos. Aqui um grupo agredia alguém, acolá mulheres horríveis, sem nenhum pudor, convidavam quem passava para relações íntimas. Porém, o que me chocou realmente foi quando nos deparamos com um palco, num local considerado uma praça, mas que não passava de um charco de lama podre, onde muitos jovens dançavam ao som de uma música indecente e alucinante.
Seu som repetitivo agia como hipnose, mantendo todo o grupo num ritmo sinuoso e obsceno, como se fossem zumbis. Abaixo, um grande aglomerado assistia, acompanhando com palmas, assovios e palavras de baixo calão, um verdadeiro horror. Creio que fiquei tão escandalizado que estaquei no lugar. Irmão Arnaldo me arrastou pelo braço. Vamos, Fábio. O ar aqui é irrespirável. Se ficarmos mais um pouco, vamos precisar de socorro urgente. O que vem a ser isto, irmão Arnaldo? Ora, uma festa. Festa? Mas parece um bacanal do inferno. Pois é isto, e te digo mais. Estão copiando e levando exatamente assim para o plano dos encarnados. Distanciados do movimento e das energias nocivas aligeradas, continuamos olhando. E se você observar bem, Fábio, verá aí no meio muitos encarnados que neste momento no plano físico estão dormindo. Quem copia quem então? Essas são situações que se repetem no plano espiritual inferior para o mundo dos encarnados, situações das mais graves em que jovens, sem nenhuma base moral, sem qualquer orientação religiosa ou sequer algum bom exemplo dos pais, passivamente se deixam guiar por mentes diabólicas que se comprazem na degradação humana. Nestes folguedos perniciosos considerados por muitos inocentes, o chamado pancadão e as baladas, onde o sexo e droga correm largamente, jovens mal saídos da infância se comprometem miseravelmente, aviltando as matrizes sexuais por excessos de toda ordem, atraindo criaturas terríveis para o convívio íntimo particular. Infelizmente, muitos pais que deveriam auxiliar os filhos, protegendo-os, principalmente na primeira infância, são os primeiros a empurrá-los rumo aos despenhadeiros. Esses pais também, carentes de noções mais dignificantes, não se dão conta das responsabilidades, pois muitas dessas crianças já vieram para as encarnações atuais com sérios comprometimentos nos vícios mais variados. Quando os pais vaidosamente exibem os pequenos nas mídias, imitando os adultos nas vestes, em gestos, palavras e danças extravagantes, recheadas de malícia, permitem que aflorem desde tenra idade esses vícios dos quais eles mesmos se comprometeram a auxiliar os filhos a se libertarem. Onde os semelhantes se agrupam, é inevitável vir à tona suas tendências, seus gostos particulares e suas criações mentais. Quando falta moral, o resultado é isto que vemos aqui. Vamos, Fábio, continuar a nossa caminhada sem nos atermos muito ao que ocorrer ao redor, pois, do contrário, ficaremos presos às sensações do ambiente, perdendo longo tempo nisso, sem nos darmos conta. Diante das palavras do irmão, pusemo-nos a andar rapidamente, afastando-nos mais e mais do centro.